Bom, na última aula nós introduzimos o conceito de grupo fundamental de um espaço topológico com base em algum elemento desse espaço topológico, né? Então, só para a gente relembrar alguns conceitos, dado um espaço topológico, um laço nesse espaço com base em um elemento x0 era uma função f contínua, né, definida no intervalo 0, 1 fechado, tal que f de 0 é igual a f de 1, que é igual a x0. Né? Então, para funções desse tipo, a gente dá o nome de laço. E a gente definiu por ômega de x0 o conjunto de todas as funções que satisfazem essa propriedade, né? Ter domínio 0, 1 e coincidir nos extremos com x0. Né? Então, ômega de x0 denota o conjunto de todos os laços em x com base em x0. Bom, para esse espaço, a gente viu que a relação de homotopia de laços, né, era uma relação de equivalência. Então, a relação de homotopia de laços falava para a gente, basicamente, quando um laço poderia ser continuamente deformado em outro laço, mantendo-se o ponto base, né? Então, a gente usava esse conceito aqui de homotopia relativa, certo? Então, dois laços, F1 e F2, eles são homotópicos como laços, então a gente denota ou com o x0 aqui embaixo, ou explicitando qual é o conjunto de pontos que deve ser fixado durante a homotopia. Se existe aí uma função contínua definida no cartesiano dos intervalos fechados aí 0, 1 até o espaço, tal que h de S0, né? Ou seja, a posição inicial da minha homotopia é um dos laços, F1, por exemplo. H de S1, a posição final da minha homotopia, é o outro laço, né? Isso para todo S em 0, 1, né? Eu estou falando de fato do laço completo. E H de 0 t é igual a H de 1t, que é igual a x0. Ou seja, para todos os instantes da minha homotopia, o ponto inicial e o ponto final coincidem, são os mesmos, né? Ou seja, eu não estou mudando a base do meu laço. Então, para cada tempo, né? Para cada t, estou chamando de tempo aqui, mas para cada t, que é o parâmetro de deformação, eu tenho um laço, né? O fixado t, s, h de st, é de fato o laço em x com base em x0. É isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Então, para cada t, a aplicação que toma um S e avalia em H de ST é de fato um laço com base em x0, isso porque para cada t, né? A hora que eu substituo 0 e 1 no lugar de S, eu obtenho o meu ponto base, né? Então, eu estou deformando um laço no outro por laços. A homotopia em geral, como a gente havia visto, não necessariamente precisaria de fixar esses pontos, né? Fixar esse conjunto. No entanto, quando eu falo de laços homotópicos ou homotopia de laços, eu estou sempre pensando com esses pontos fixados, e isso é chamado de homotopia relativa, né? Com relação a esse conjunto de pontos aqui. Ok? Bom, então essa definição de laços homotópicos dava uma relação de equivalência dentro desse conjunto de laços. Ok? Eu tinha deixado como exercício. E a gente chamou de grupo fundamental o conjunto das classes de equivalência, tomando a equivalência homotopia de laços, né? Então,
a gente tem esse conjunto, ele tem uma relação de equivalência definida aqui, e a gente define por π1 de x0 o conjunto das classes de equivalência em ômega x0. Ok? Bom, a gente chamou esse conjunto de classes de equivalências aí de grupo fundamental, mas o que a gente tem que fazer agora é de fato demonstrar que esse conjunto aí é um grupo. Ok? Então, para demonstrar que ele é um grupo, a gente vai relembrar um pouquinho aqui da teoria de grupos. Só com os elementos necessários a gente precisa para os próximos pontos aí que a gente vai discutir do π1, ok? Bom, então, seja G um conjunto dotado de uma operação binária, né? Vou chamar de estrelinha aqui, que toma dois elementos de G e me associa um outro elemento de G. Então, G estrela, G e operação, né, o par, é chamado de grupo se satisfaz três propriedades. Né? Então, a primeira propriedade é a propriedade de associatividade, né? A operado com B operado com C, isso é um elemento do grupo. Vai ser o mesmo elemento se eu opero A com B operado com C. Okay? Isso para quaisquer elementos do grupo. Então, a gente pode trocar os parênteses aí de lugar. Tá? Existência do elemento neutro, ou seja, existe um elemento em G, que eu vou chamar de 1G assim, tal que esse elemento operado com A é igual a A operado com esse elemento, que é igual a A para todo A em G. Ok? Então, além de poder comutar na hora de operar com esses elementos, ele basicamente não altera o elemento A. Ok? E a terceira propriedade é a existência de um elemento inverso. Né? Então, para cada A em G, existe um outro elemento em G, que a gente denota por A menos 1, tal que A, aqui, só para manter a notação, eu esqueci de utilizar a notação da operação que eu estou utilizando. Né? Então, A operado com o seu inverso é igual ao seu inverso operado com A, que é igual ao elemento neutro. Ok? Então, essas três propriedades sendo válidas para um conjunto e uma operação binária faz com que esse conjunto seja um grupo, tá? Um grupo com a operação estrela. Então, aqui a gente tem o grupo. Aqui a gente tem o grupo, não, desculpa, a gente tem o conjunto, né? Então, para verificar que isso daqui de fato é um grupo, eu preciso falar da operação que a gente vai estar considerando nesse conjunto aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Algumas outras notações, né? O grupo, um par G estrela é dito grupo abeliano se os elementos comutam com a operação estrela, né? Então, grupo abeliano e grupo comutativo são sinônimos, tá? Agora sejam G estrela e H estrela dois grupos. Aqui eu estou cometendo um abuso de notação porque eu estou denotando a operação em G e a operação em H pelo mesmo símbolo, mas aqui formalmente eu deveria ter símbolos distintos, mas como vai ficar claro aqui quando eu estou trabalhando com elementos de G, quando eu estou trabalhando com elementos de H, então vai ficar claro que eu estou fazendo a operação num grupo ou no outro, tá? Então, só para não carregar demasiadamente aqui a notação, ok? Então, G estrela, H estrela são dois grupos e uma função entre G e H é chamado de homomorfismo, tá? Homomorfismo de grupos se essa função operada no produto, né, na operação entre dois elementos aqui em G, for igual ao produto, agora uma operação em H, da função aplicada em cada um dos elementos. Né? Então, isso daqui é uma espécie de linearidade, né?
da função f com respeito à operação dos grupos, ok? Não é bem uma linearidade, mas, por exemplo, se o grupo é um grupo aditivo, né? Se a operação aqui é a soma, então, de fato, isso daqui seria a linearidade, né? Mas a gente poderia pensar isso aqui como sendo uma multiplicação também. Mas, enfim, um homeomorfismo satisfaz essa propriedade, né? A gente consegue quebrar a operação aqui e trocar a operação de um grupo pela operação de outro, simplesmente fazendo a aplicação do homomorfismo em cada um dos elementos. Okay? Isso vale para todos os elementos no grupo. Então, algumas propriedades, é fácil ver que se eu aplico um homomorfismo no elemento neutro de um grupo, ele leva até o elemento neutro do outro grupo, e o homomorfismo aplicado no inverso de determinado elemento é o inverso do homomorfismo aplicado nesse elemento, ok? Uma outra propriedade é um homomorfismo é injetivo se e somente se o único elemento do grupo G que é elevado no elemento neutro do grupo H é o próprio elemento neutro do grupo G. Tá? Então, esse conjunto aqui, os elementos de G, tais que f de A é igual ao elemento neutro de H, é chamado de núcleo do meu homomorfismo, né? O kernel do homomorfismo. Então, a gente diz que um homomorfismo é injetivo, isso é provado, né? Se e somente se o núcleo desse homomorfismo é trivial, ou seja, contém um único elemento, e esse único elemento que tem que estar contido no núcleo é de fato o elemento neutro, uma vez que a gente já tem essa propriedade aqui, ou seja, o elemento neutro do grupo G está sempre no núcleo do homomorfismo. Ok, então, uma outra definição, um homomorfismo é dito isomorfismo se ele for bijetivo. Okay? Então, todo homomorfismo bijetivo é um isomorfismo, no sentido de que a inversa, né, também é um homomorfismo. Então, se você tem um homomorfismo que é bijetivo, você consegue verificar que a inversa dessa aplicação aí também vai ser um homomorfismo. E nesse caso, quando existe esse isomorfismo, a gente diz que H e G, ou G e H, são grupos isomorfos. Okay? Uma última definição é com relação a subgrupo. Né? Então, seja G estrela um grupo, a gente diz que um subconjunto de G é um subgrupo se esse subconjunto com a mesma operação de G for um grupo. Ou seja, essa operação aplicada em elementos de H tem que estar contida em H, ok? Para satisfazer essa propriedade aqui, né? Se H estrela tem que ser um grupo, então estrela aplicado no produto cartesiano de H, no caso, tem que ser um subconjunto de H, ou seja, tem que levar em elementos de H. Elementos de H operado com elementos de H tem que levar em elementos de H. Para cada elemento de H, a inversa tem que estar contida em H também. Ok? E essas são de fato as duas únicas propriedades que a gente deveria pedir, tá? Porque a terceira, ela sai, a C aqui, de que a B, né? De que o elemento neutro estaria ali, sai de graça, uma vez que A e A menos 1 está em H e o produto tem que estar em H, eu posso simplesmente fazer o produto, obter o elemento neutro de H e concluir por essa propriedade que o elemento neutro de G, que o elemento neutro de H vai ser de fato o mesmo elemento neutro de G que tem que estar em H. Ok? Bom, então isso daqui é uma revisão muito rápida de alguns elementos aí da teoria de grupos que vão aparecer aí nas próximas aulas, tá bom? Bom, agora, como teorema, a gente demonstra que o que nós definimos como
Grupo fundamental é, de fato, um grupo. Para falar que é um grupo, eu preciso falar da operação. Então, X é um espaço topológico, X0 um elemento de X. Então, esse conjunto que a gente definiu com a operação dado por essa que a gente já havia definido, na verdade essa, né? Espécie de concatenação de laços é um grupo. Então, o que é essa operação aqui? Eu pego duas classes de equivalência e eu opero essas classes de equivalência com essa estrela dessa forma aqui. Então, vai ser a classe de equivalência da concatenação dos dois representantes aqui, ok? Então, só lembrando que essa concatenação F estrela G é definido dessa forma aqui, né? Então, FG são laços com base em x0. Então, eu defino F estrela G como sendo F de 2S para 0 menor ou igual que S menor ou igual que meio e G de 2S menos 1 para S maior ou igual que meio menor ou igual que 1. Né? Então, basicamente, eu tenho F como sendo um laço que dá uma volta aqui, né? Vamos colocar um tempo 1. O G dá uma volta com tempo 1 aqui também, em x0. Então, eu simplesmente faço um reescalonamento aqui dessa parametrização. Então, eu faço o F dar uma volta em tempo meio aqui e parto para caminhar com G também, que faz o percurso dele no intervalo de tempo metade do que ele fazia antes, só com a G. Né? Então eu consigo juntar esses dois caminhos e obter um laço, um único laço com base em x0. Tá? Então essa é a operação que a gente vai definir aí para o grupo π1. Ok, bom, mas a primeira coisa que a gente tem que verificar é que essa operação está bem definida. Uma vez que eu estou definindo a operação via seus representantes, isso é o usual quando a gente vai definir funções aí tomando como base os representantes das classes de equivalência. Né? Então, eu preciso verificar primeiramente que essa operação ela é independente dos representantes, ou seja, quaisquer dois outros representantes que eu tomasse aqui, eu obteria o mesmo elemento, a mesma classe de equivalência, ok? Então, para fazer isso, sejam F1 e F2, G1 e G2, laços com base em x0, tais que F1 é um laço homotópico a F2 e G1 é um laço homotópico a G2, certo? Então, essa operação aqui, ela está definida para a classe de equivalência, né? E os seus representantes estão em ômega de x0, ou seja, F é um laço com base em x0 e G também é um laço com base em x0. Então, tomar um outro representante aqui significa tomar um laço homotópico a F e tomar um outro representante aqui significa tomar um laço homotópico a G. Né? Então, é isso que eu estou fazendo, tomando F1, F2, G1, G2, laço com base em x0, tais que F1 é laço homotópico a F2 e G1 é laço homotópico a G2. E o que eu quero demonstrar é que F1 estrela G1 é homotópico a F2 estrela G2, né? Ou seja, independente dos representantes de cada classe, aqui eu tenho como resultado, né, dessa operação aqui um elemento que elementos que estão na mesma classe de equivalência, ou seja, eles ainda vão ser homotópicos. Então, para se demonstrar esse tipo de coisa, isso vai aparecer de maneira recorrente aqui, pelo menos nessa aula, o que a gente tem que fazer é construir a homotopia. Nesse caso, eu quero construir a homotopia entre
F1 estrela G1 com F2 estrela G2. Então, isso está construído aqui. Eu não vou me atentar muito aos detalhes, porque são detalhes técnicos, mas, claro, na hora de vocês estudarem como se fazer, tá feito aqui com todos os detalhes, ok? Mas a ideia que tem que ficar é que eu tenho que construir essas homotopias, claro, partindo das homotopias que eu tenho, né? Uma vez que F1 é homotópico, é laço homotópico F2, então eu tenho a existência desse F, esse F maiúsculo aqui, que é a homotopia entre esses dois laços. E o mesmo vale para G. Né? G1 é laço homotópico a G2, eu estou definindo essa G aqui, que é a homotopia desses dois laços. Tendo essas duas homotopias a priori, eu consigo definir uma homotopia H que satisfaz justamente a propriedade que eu estou buscando, né? H de S0 é de fato F1 estrela G1, H de S1 é de fato F2 estrela G2 e a gente tem a propriedade da homotopia relativa também satisfeita aqui, né? H de 0T é x0, H de 1T é x0 para todo T em 0, ok? Então, fica demonstrado aí que essa operação no grupo π1 está bem definida. A próxima propriedade que a gente tem que demonstrar de grupos é que a operação é associativa. Então aqui a gente faz exatamente a mesma coisa, né? A ideia é a mesma. O que eu preciso mostrar é que a operação é associativa. Como a operação é definida em termos dos seus representantes, o que eu preciso demonstrar é que F estrela G, parênteses aqui, né? Estrela H é laço homotópico a F estrela, a operação entre G e H. Então, a ideia é sempre a mesma. Uma vez que a operação é definida via representantes e a definição da classe de equivalência, a equivalência que define as classes, né, é a homotopia de laços, então eu tenho que verificar essas propriedades com respeito à homotopia dos representantes. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui eu verifico simplesmente quem são essas funções aqui, utilizando a definição, essa definição, né? Então, basicamente são as mesmas funções, simplesmente alterando o parâmetro que a gente utiliza para percorrer esses laços, né? E utilizando essas expressões a gente define uma homotopia. Né? Então, aqui está todos os detalhes da homotopia. Então, definindo essa homotopia, a gente consegue verificar que, de fato, F estrela G estrela H, com parênteses aqui, é homotópico, é laço homotópico com F estrela parênteses G estrela H. Ok? Então, fica demonstrado a associatividade dessa operação. Muito bem. O próximo passo aqui seria identificar o elemento neutro desse meu grupo com essa minha operação, tá? Então, o elemento neutro, a gente pode tomar um candidato e verificar que ele satisfaz as propriedades de elemento neutro, né? Então, o que a gente está tomando aqui, o elemento neutro, vai ser essa funçãozinha constante, né? Aqui eu vou mudar, bom, vamos manter essa notação, mais para frente a gente vai mudar essa notação, eu vou definir Cx0 como sendo essa função E aí, simplesmente para indicar qual é o ponto base do nosso espaço, ok? Bom, então
esse meu laço E vai ser o laço constante, ok? Para cada S aqui no intervalo 0,1, eu vou associar o meu elemento base do meu conjunto de laços, tá? Então, eu simplesmente estou parado e isso é um laço, satisfaz todas as propriedades de laço, ok? Então, esse conjunto de equivalência aqui, ou seja, todos os laços que são equivalentes, que são homotopicamente equivalentes ao meu laço constante, é o elemento neutro em π1. E para verificar que de fato isso é o elemento neutro, o que eu preciso verificar? Que E operado com F, né, com a classe de equivalência de F, é igual à classe de equivalência de F. Isso daí é equivalente a verificar que E operado com F, ou seja, agora eu estou trabalhando com os representantes, né, é homotópico, é laço homotópico a F, ok? E F operado com E é laço homotópico a F também, né? Então, isso daqui eu vou deixar como exercício para vocês construírem a homotopia. O último item para gente verificar na definição aí de grupo é a existência do elemento inverso, né? Então, dado um elemento do grupo, ou seja, dado uma classe de equivalência, eu preciso definir quem seria o elemento inverso. Então, a gente já fez algo semelhante quando a gente trabalhou com caminhos aqui. A gente pode fazer a mesma coisa com laços, uma vez que laço é um caminho no qual o ponto inicial é igual ao ponto final, e a homotopia de laços coincide com a homotopia de caminhos, uma vez que é a homotopia relativa, né? Então, dado um caminho, a gente definiu como sendo o caminho inverso simplesmente por essa reparametrização, né? Então, AF, a gente tem um sentido de caminhamento aqui, né? Eu saio de A e chego em B. AF-1 simplesmente faz o percurso contrário, ok? Então, a ideia para laços é a mesma, né? Então, seja F um laço em X com base em x0, eu vou definir o laço inverso como sendo f de 1 menos s, ok? E utilizo essa definição aqui. Então, essa definição de fato não é inversa de função, não é 1 sobre f, essa definição no caso de laços é reparametrizar o s aqui, tá? E eu estou colocando esse f-1 simplesmente porque é de fato que vai me aparecer quando eu estiver trabalhando com elementos inversos na classe de equivalência. Então, a gente pode verificar que, bom, esse f-1 é um laço também em x com base em x0, e o que a gente verifica é que a classe de equivalência do f-1 é de fato o inverso da classe de equivalência do f, ok? Então, esse elemento inverso aqui do f eu posso simplesmente passar o menos 1 aqui para dentro e calcular a classe de equivalência de f, tá? E para se verificar isso daí, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar f, menos 1 multiplicar com a classe de equivalência de f, e isso tem que ser igual a classe de equivalência de f multiplicado pela classe de equivalência menos 1, que tem que ser igual à classe de equivalência de E, né? Ou seja, o meu elemento neutro do grupo π1. Para fazer isso, eu tenho simplesmente que trabalhar com os representantes da classe de equivalência. Ou seja, isso é equivalente a mostrar que f estrela f a menos 1 é homotópico, é laço homotópico ao laço constante. E f menos 1 estrela f é laço homotópico ao laço constante. Ok? Isso eu deixo como exercício também. No entanto, a gente já trabalhou com alguma coisa semelhante. Na verdade, a gente já demonstrou essa última propriedade
aqui, né? Então, f estrela f menos 1, no contexto de caminho, que é um contexto mais geral que laço, mas é equivalente. Então, f estrela f menos 1 é caminho, né? Ou laço, se for laço, homotópico ao laço constante. Tá? Então, essa última propriedade, na verdade, já está demonstrada aqui. Muito bem. E daqui a gente conclui a demonstração do teorema do grupo fundamental. Né? Então, de fato, π1 de xx0 com a operação definida aí via concatenação de laços é, de fato, um grupo. Bom, então aqui tem algumas representações aí dos elementos do grupo π1, né? A operação do grupo eu já havia desenhado, mas a gente está tomando aí dois laços e concatenando esses laços aí, tomando a classe de equivalência deles, né? O elemento neutro é a classe de equivalência de um laço constante e o elemento inverso a gente simplesmente está alterando a orientação aí a orientação da parametrização do meu laço, ok? Bom, então a definição do grupo π1, né, tal como a gente acabou de fazer, ela depende aí do ponto base, né? Então o π1 de x com base em x0 é definido como o conjunto de classes de equivalência de laços com base em x0. Né? Então, para cada elemento do meu espaço topológico, eu tenho um grupo fundamental diferente definido. Então, para cada x para cada elemento x, né, eu tenho um π1 de x com base no elemento x distinto definido. Então, a ideia seria interessante saber aí alguma relação entre esses diversos grupos fundamentais definidos num espaço topológico. Né? Então, isso é justamente o que a gente vai estudar nessa próxima proposição. Né? Então, seja φ um caminho em x, ok? Entre x0 e x1. Tá? Então, φ é um caminho conectando x0 e x1, lembra aí, φ de 0 é x0, φ de 1 é x1. Então a gente define essa função φ estrela. Φ um caminho, eu vou definir essa função φ estrela, que vai ser agora uma função entre os grupos fundamentais com base em x0 e com base em x1. Tá? Então o que essa função ela vai fazer? Ela vai tomar uma classe de equivalência em π1 de x0 e associar a classe de equivalência desse laço aqui, que é φ menos 1 concatenado com f, concatenado com φ. Né? Então, isso é o que eu estou chamando de φ estrela da classe de equivalência f. Né? Então, basicamente, o que eu tenho aqui, né, eu parto de um laço f, é um laço f com base em x0, e eu tenho esse caminho φ, que é um caminho de x0 até x1. Então, eu vou querer utilizar esse caminho φ para definir laços em x1. Né? Então, aqui nessa figura já fica evidente o que eu vou fazer aqui. Né? Então, se eu tenho um laço aqui, eu posso definir um laço em x1 da seguinte forma. Né? Então, eu começo em x1, caminho até x0 via o meu φ a menos 1, faço o laço em x0 e volto com o φ para o meu x1, ok? É justamente isso que a gente está fazendo aqui nessa figura em verde. Tá? Então, para cada laço em x0, eu consigo utilizar φ para definir um laço em x1. Então, é isso que esse operador
aqui está fazendo, né? Eu estou em x1, eu vou aplicar primeiro φ a menos 1 para caminhar até x0, percorro o meu laço f e retorno a x1 pelo meu caminho φ, tá? Então, só toma um pouco de cuidado com essa notação, porque para a gente não confundir com composição e pensar que a gente está aplicando primeiramente o φ, né? A definição dada aqui, a gente começa percorrendo o laço que está mais à esquerda, tá? Muito bem. Então, dado um caminho, esse operadorzinho aí, φ estrela, ele permite associar elementos de um grupo fundamental com elementos de um outro grupo fundamental. E a proposição, de fato, afirma que essa função aqui é um isomorfismo de grupos. Tá? Então essa função vai ser um homomorfismo bijetivo. Tá? Então, sempre num espaço topológico, sempre que eu conseguir conectar dois elementos por um caminho, né, x0 e x1, a gente tem que, via essa proposição, a gente tem que os grupos fundamentais com base em x0 e com base em x1 são isomorfos. Tá? Em particular, num espaço topológico que é conexo por caminho, todos os grupos fundamentais são isomorfos, isso significa que bastaria eu estudar um único deles. Ok? Muito bem. Então, para demonstrar essa proposição, eu vou deixar um exercício preparatório que é simplesmente um passo técnico aí para a gente poder aplicar na demonstração da proposição. Né? Então, x espaço topológico, ABC elementos em x, F1 e G1 caminhos entre A e B, F2 e G2 caminhos entre B e C. Tá? Então, o resultado é o seguinte: se F1 é caminho homotópico a G1 e F2 é caminho homotópico a G2, tá? Então estou variando I aqui, FI é caminho homotópico a GI, e caminho homotópico, porque eu estou usando a notação aqui de homotopia relativa, né? Então, a concatenação F1 com F2 é também caminho homotópico a G1 estrela G2, ok? Então a gente vai utilizar esse exercício aqui para demonstrar essa proposição. Então, como sempre, uma vez que essa minha função está definida com base nos representantes das classes de equivalência aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar que de fato essa definição é independente do representante da classe, né? Então, se eu escolho F1, F2, dois laços aí em ômega que são homotopicamente equivalentes como laços, aqui eu deveria ser um pouco mais formal e indicar a homotopia, tá? Relativa. Muito bem. Então segue do exercício que φ é menos 1, estrela FI e estrela φ são laços homotópicos, ok? Isso daqui significa de fato que essa uma vez que isso daqui é a classe de equivalência, né? Ou seja, são todos os laços que são homotópicos a esse representante, então significa que essa operação que eu estou fazendo aqui mantém aí os elementos na mesma classe, né? Então, independente do representante f que eu estou escolhendo, né? Então, posso variar esse f, eu vou chegar sempre a elementos na mesma classe. Logo, a classe de equivalência aqui é independente
do representante que eu estou escolhendo aqui dentro, né? E claro, esse exercício eu estou fazendo com a operação entre dois caminhos. No entanto, aqui eu posso generalizar essa operação para mais, né? Para mais caminhos operando aqui, simplesmente aplicando o resultado 2, 3 vezes, tá? Muito bem, então a gente verifica que essa operação aqui, ela de fato está bem definida, porque é independente do representante de classe que eu estou escolhendo. Agora eu preciso verificar que esse φ estrela de fato é um homomorfismo, tá? Então, para isso, eu preciso verificar essa espécie de linearidade aí com respeito à operação dos grupos, né? Então, φ estrela aplicado numa classe de equivalência de F estrela com uma classe de equivalência de G é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é usar a definição dessa operação, né? Então, F estrela aplicado na classe de equivalência de F concatenado com G. Então, agora eu aplico a definição da φ estrela. Isso é a classe de equivalência de φ é menos 1, agora o caminho, né? Concatenado com a concatenação de FG, concatenado com φ. Ok? Muito bem. Então, a gente já havia visto, né, que, vamos voltar um pouquinho aqui atrás, que dois caminhos, acabei de comentar isso na verdade, que um caminho, quando concatenado com seu inverso, ele é de fato homotópico ao caminho constante, né? O caminho constante, dependendo da concatenação, se eu parto de A, ele vai ser o caminho constante em A, se eu parto do final, né, do caminho, né, então ele vai ser o caminho constante em B. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para ver o que eu estou fazendo, né? O que eu quero fazer aqui de fato é adicionar no meio o φ a menos 1, né? E por que eu posso fazer isso? Porque eu estou trabalhando com classes de equivalências, né? Então, utilizando o exercício anterior, um número finito de vezes aí, a gente consegue colocar caminhos aqui dentro desde que eu não altere a classe de homotopia, né? Então, como esse caminho aqui, φ é menos 1, ele é homotopicamente equivalente ao caminho, no caso, isso aqui seria um laço, né? Ele é homotopicamente equivalente. Desculpa, ele não é um laço. Não, ele é sim, ele é homotopicamente equivalente ao laço constante, desculpa. Com base em x0, uma vez que eu estou partindo de x0, né? E eu sei também que f concatenado, isso aqui eu tenho outro resultado aqui do caminho, né? F concatenado com um caminho, né? Concatenado com um caminho constante é homotópico ao caminho original, né? Então eu posso operar e incluir esse caminho constante aqui dentro dessa operação que eu estou fazendo, né? Ou seja, esse laço ou caminho, ele é homotopicamente equivalente a esse aqui, né? Então, utilizando as propriedades aí de associatividade dessas operações, a gente consegue dividir essa operação dessa forma aqui e a gente consegue, via a definição aí do produto dentro do π2 agora, né? Do π1 de xx1, a gente consegue dividir a minha operação dessa forma, ok? Muito bem, e agora, dada a definição do φ estrela, a gente vê que isso daqui equivale justamente ao φ estrela de F e a φ estrela de G, né? Então, portanto, φ de fato é um homomorfismo de grupo. E a única coisa que eu estou utilizando aqui é esse exercício e as propriedades aí de concatenação
de caminhos com a inversa ou concatenação de caminhos com o caminho constante, ok? Bom, eu já tenho que φ estrela é um homomorfismo. O que eu preciso verificar agora é que ele é bijetivo, né? Então, primeiro passo, para verificar a injetividade, o que a gente pode fazer é utilizar essa propriedade que eu tinha enunciado aqui, de homomorfismos injetivos, né? Um homomorfismo injetivo sem somente ser o núcleo é trivial. Então, seja uma classe de equivalência de F, tal que φ estrela dessa classe de equivalência é a classe de equivalência de Cx1, né? Onde Cx1 é o caminho constante x1, constante a base do meu grupo fundamental aqui, x1, né? Bom, isso significa que, aplicando a definição da φ e olhando para os representantes das classes, a gente tem que φ menos 1 concatenado com F concatenado com φ é laço homotópico ao laço constante, ok? Utilizando o exercício anterior, eu posso simplesmente operar, concatenar laços aqui dos dois lados, né? Uma vez que, por exemplo, o que eu quero fazer aqui é adicionar esse φ à esquerda, né? Então, basicamente, como esse laço é homotópico a esse laço e φ é homotópico a ele mesmo, então eu simplesmente posso colocar φ operando à esquerda nos dois lados dessa homotopia aqui. E eu posso fazer a mesma coisa com φ a menos 1 à direita aqui dos dois lados dessa homotopia, né? Então, quando eu estou trabalhando com homotopias, né, desde que os laços sejam homotópicos, eu posso trabalhar mais ou menos como se fosse uma igualdade aqui, ok? Muito bem. Então, utilizando as propriedades de associatividade e também as propriedades que a gente já demonstrou, né? De um caminho composto com o inverso dele ser homotópico a um caminho constante, então a gente obtém as seguintes implicações, né? Então, φ é menos 1 é homotópico ao caminho constante em x0, φ é menos 1 é homotópico ao caminho constante em x0. Desse lado aqui, né? φ concatenado com um caminho constante em x1 é homotópico como caminho ao próprio φ. Então, eu tenho esse cara aqui e eu carrego φ a menos 1 aqui, tá? Então, a gente tem essa relação aqui de homotopia de caminhos, e uma vez que φ menos 1 é homotópico como caminho ao caminho constante em x0, né? Eu estou partindo de x0, indo até x e voltando com φ a menos 1, então eu concluo que F é homotópico, aqui tomando cuidado, estou com a homotopia relativa, F é homotópico ao caminho constante C x0, né? Então aqui eu estou usando de novo as propriedades. F é um laço, então C x0 concatenado com F é homotópico a F, e F concatenado com C x0 é homotópico a F também. Então isso aqui me resulta em F. Então a conclusão é que esse representante aqui é dado que φ estrela desse representante dado que φ estrela dessa classe de equivalência é a classe de equivalência, é o elemento neutro, né, do grupo π de x1, então a gente conclui que esse representante aqui ele tem que ser homotópico ao caminho constante em x0. Ou seja, a classe de equivalência de F tem que ser a classe de equivalência do caminho constante, né? Tem que ser o próprio elemento neutro do meu grupo fundamental pxx0. Ou seja, o núcleo da minha F é o núcleo trivial, o que implica
que φ estrela é injetivo. Bom, e para finalizar, a gente precisa verificar que essa operação φ estrela é sobreajetivo, ok? Então, para isso, vou tomar um elemento aqui no contradomínio da minha φ estrela, que deveria ser o π1, né? E eu preciso encontrar um elemento no meu domínio, né, em π1 de x0, tal que φ estrela desse elemento é justamente o meu g. Então, eu sei, né, que φ a menos 1 é um caminho entre x1 e x0. Né? Então, eu posso definir essa mesma operação aqui, agora, ao invés de φ, para φ a menos 1. Então, eu estou tomando φ menos 1 estrela, a mesma operação, definida da mesma forma que a gente já viu que está bem definido, que é um homomorfismo. Então, esse cara aqui, φ a menos 1 estrela de G, é de fato um elemento, novamente, um elemento de π1 de x0, ok? E é justamente esse elemento que eu quero verificar que o φ estrela dele resulta justamente em G, ok? E aí eu vou concluir que a minha φ estrela é sobreajetiva. Então, eu vou aplicar φ estrela nesse elemento aqui. φ estrela de φ a menos 1 estrela de G. Né? Então, primeiramente, eu aplico a definição de φ a menos 1. Ele passa aqui para dentro da classe de equivalência. Então, isso aqui é igual a φ estrela de φ estrela G estrela φ a menos 1. Ok? Agora, aplicando a definição do φ estrela, né? Ele passa para dentro da classe de equivalência aqui, então isso daqui e usando associatividade ao mesmo tempo, né? Então isso aqui vai ficar φ a menos 1, estrela φ, estrela G, estrela φ a menos 1, estrela φ, ok? Uma vez que φ a menos 1, φ é caminho homotópico ao caminho constante aqui em x1, né? Isso vale aqui desses dois lados, eu tenho que esse representante aqui da minha classe de equivalência, ele é um caminho homotópico ou um laço homotópico ao próprio G, ok? Uma vez que G concatenado com esses caminhos constantes aqui, com os laços constantes, é homotópico como laço a ele mesmo, tá? Então, eu estou concluindo, né? Tomando a classe de equivalência aqui, isso aqui vai ser a minha própria classe de equivalência de G, né? Então, demonstrei aqui que φ estrela aplicado nesse elemento aqui é o G. E uma vez que eu parti de uma classe de equivalência arbitrária, eu demonstro que o meu φ estrela é de fato sobreajetivo. Ok? Então, daqui segue que φ estrela é um isomorfismo de grupos e, mais ainda, né, dessa construção aqui, eu identifiquei quem é a inversa dele, né? O φ estrela menos 1 é simplesmente a estrela do φ menos 1. Ok? Bom, então eu já comentei isso daqui, né? Como consequência dessa proposição, se x é um espaço topológico conexos por caminhos, então para quaisquer x0 e x1 em x, eu tenho que os grupos fundamentais π1 com base em x0 e π1 com base em x1, eles são isomorfos. Né? Então, os grupos fundamentais em quaisquer pontos, eles são isomorfos. Logo, para estudar o grupo fundamental aí de um espaço conexo por caminho, basta eu escolher um ponto do meu espaço aí e estudar o grupo fundamental dele, porque quaisquer outros vão ser isomorfos a ele. Tá? Bom, isso também motiva a definição, uma nova definição aqui do que seria espaços simplesmente conexos. Tá? Então, um espaço topológico é dito simplesmente conexo se for conexo por caminhos e o grupo fundamental for trivial. A gente vai voltar nessa definição um pouco mais adiante, ok? Bom, e para finalizar
para finalizar a aula de hoje, não trabalhei com exemplos, a gente vai trabalhar com alguns exemplos na próxima aula. Eu gostaria só de dar essa que seria basicamente uma ferramenta aí para a gente poder comparar grupos fundamentais de espaços topológicos distintos, tá? Então, basicamente é o enunciado desse teorema aqui, né? Sejam x e y espaços topológicos homeomorfos e vou dar um nome para o homeomorfismo, né? H, o homeomorfismo aí que faz com que esses dois espaços sejam homeomorfos, né? Então, para cada x0 em x, o grupo fundamental π1 de x com base em x0 é isomorfo ao grupo fundamental de π1, ao grupo fundamental π1 de y com base em h de x0, ok? Então, isso daqui basicamente está falando que espaços topológicos homeomorfos têm grupos fundamentais isomorfos, né? No entanto, para você falar de grupos fundamentais isomorfos, como o grupo fundamental depende da base que a gente está considerando, né, do ponto base que a gente está construindo o grupo fundamental, então se a gente tem explicitado quem é o homeomorfismo, a gente consegue explicitar exatamente quais grupos são isomorfos, né? Mas basicamente para um grupo fundamental de um dos espaços x, por exemplo, e vai existir um elemento em y, no qual o grupo fundamental com base nesse elemento é isomorfo ao grupo fundamental com base no elemento que eu iniciei em x0 e vice-versa, né? Muito bem, para demonstrar esse teorema aqui, a gente utiliza esse conceito do homomorfismo induzido, ok? Então, se h de x a y é uma função contínua, a gente pode definir esse h jogo da velha, né? Ou h hashtag. O h jogo da velha, ele é uma função definida entre grupos fundamentais de espaços distintos, né? Então, ele tem como domínio π1 de x com base em x0 e como contradomínio o π1 de y com base em h de x0. E a definição dele é a natural, né? Então, eu vou tomar uma classe de equivalência alfa aqui, em π1 de x0, e vou associar a h, o meu homomorfismo induzido, né? Ele associa a essa classe de equivalência aqui, né? Então, eu pego um laço, estou pegando um laço agora representante, né? Um laço em x com base em x0, eu componho com h, isso aqui de fato, eu escrevi assim, mas isso aqui de fato é a composição, tá? É a composição, uma vez que alfa tem domínio 0t, né? Então, eu simplesmente estou fazendo a composição aqui. Isso me dá, de fato, um laço em y com base em h de x0 e eu calculo agora a classe de equivalência. Então, esse é o elemento que está sendo associado à classe de equivalência de alfa pelo homomorfismo induzido. Ok? Bom, então, vamos provar, verificar que isso daqui de fato é um homomorfismo. Isso daqui, se vocês derem uma olhada lá no Mujica, eu tô falando aqui porque eu vou querer usar, mas ele tá como exercício lá, tá? Bom, então, a primeira coisa é verificar que que essa função jogo da velha aqui, ela está bem definida, né? Ou seja, ela é independente dos representantes das classes de equivalência, né? Então, só tenho α1 laço homotópico a α2. Então, a gente já viu quando a gente introduziu o conceito de homotopia, que a composição, que a homotopia é preservada por composição, né? Então,
H composto com alfa 1 é homotópico H composto com alfa 2. Algo que faltaria vocês verificarem aqui, e eu vou deixar em vermelho para ficar como exercício, isso daqui a gente já verificou, mas aqui a gente precisa de um pouco mais. Isso daqui tem que ser laços homotópicos, né? Então tem um epsilon aí para se verificar, né? Que a composição ela se comporta bem também com a com a homotopia relativa, tá? Muito bem. Agora a gente tem que verificar que isso daqui é um homomorfismo, né? Ou seja, se comporta de maneira linear aí com respeito à operação dos grupos, né? Então, simplesmente trabalhando com a definição, né? H, jogo da velha, aplicado em alfa estrela beta. Primeiro eu aplico a definição aqui da operação do grupo, deixa eu obter isso daqui, e agora a definição aí do H, né? Então isso daqui é simplesmente H aplicado em alfa estrela beta, ou seja, é a composição de fato, né? Então, tendo isso em mente, vamos ver quem que é esse laço aqui embaixo, né? Então, H de alfa estrela beta, se a gente pensa, bom, é isso que está aqui, né? Uma vez que eu estou trabalhando com a composição, né? H, na verdade, é H composto com essa funçãozinha aqui, né? Então, isso aqui vai ficar H de alfa de 2t para 0 menor ou igual que t menor ou igual que meio, e H de beta 2t menos 1 para meio menor ou igual que t menor ou igual que 2. Isso é justamente H de alfa estrela com H de beta, né? H de alfa é um laço, H de beta é outro laço, e essa definição aqui me resulta justamente em H alfa concatenado com H beta, ok? Então, se a gente olha para a operação que a gente está fazendo aqui, o que a gente está concluindo de fato é que H quadrado aplicado aqui é justamente a classe de equivalência H de alfa estrela com a classe de equivalência de H de beta, né? Aplicando a definição do H jogo da velha aqui, a gente tem que essa operação é justamente H jogo da velha aplicado na classe de equivalência de alfa, estrela com H jogo da velha aplicado na classe de equivalência de beta, tá? Então a gente conclui que essa operação aqui de fato é um homomorfismo e ele é chamado de homomorfismo induzido. Muito bem. Então aqui eu simplesmente estava assumindo que H era uma função contínua. Agora vamos assumir que H é um homeomorfismo. H é um homeomorfismo. E eu quero provar que o homeomorfismo induzido, nesse caso, o homomorfismo induzido de fato vai ser um isomorfismo. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar é que H quadrado aqui é injetivo. Vocês me desculpem, cada hora eu estou chamando esse símbolo de um nome diferente. H, jogo da velha, hashtag. Tudo homotopicamente equivalente. Então, H quadrado é injetivo, né? Então, vou verificar que o núcleo dessa operação aqui é trivial. Então, suponha que para um alfa eu tenho que H quadrado é o elemento neutro aí do π1 de YH de x0, ok? Isso implica, né, simplesmente aplicando a definição do H quadrado, que isso daqui é H composto com alfa, vai ser o elemento neutro, que é equivalente a dizer que H composto com alfa é caminho, é laço homotópico ao laço constante. Okay? Então, aplicando aí, compondo H-1 dos dois lados, novamente, né, tem que se verificar que a composição ela se comporta bem aí também na homotopia relativa, ok? Tá faltando esse epsilon aí para demonstrar, deixo como exercício. Então, aplicando H-1 dos dois lados aqui, a gente tem que alfa é homotopicamente equivalente a H-1 de CH
de x0. Né? E h-1 desse caminho aqui é composto com esse caminho, é exatamente o caminho constante com base em x0. Okay? Ou seja, que é um representante do elemento neutro do π1 de x0. Então, o que eu estou concluindo de fato é que o alfa, a classe de equivalência do alfa, é o elemento neutro de π1 de x0, né? Ou seja, o núcleo do meu h² é trivial e, portanto, o h² é injetivo. Vamos verificar que h² é sobreajetivo agora, né? Então, tomar aqui, seja a classe de equivalência de gama, um elemento em π1 de y, h de x0. Ora, uma vez que h é homeomorfismo, então eu tenho também o h-1 aí definido como sendo uma função contínua de y a x. Então eu posso definir quem é o quadrado aí do h-1, ok? Isso está bem definido, a gente já demonstrou aqui em cima. Então eu vou considerar esse elemento aqui, né? O quadrado de h-1, né? O h-1 quadrado, aplicado nessa classe de equivalência, por isso que a gente já comentou, vai ser um elemento aí do π1 de x0. E o que eu vou querer demonstrar é que a hora que eu aplico o h² nesse elemento, ele me resulta justamente em gama, né? Isso vai implicar a sobrejetividade da função h², né? Então, para verificar isso daqui também seria um outro exercício ali do Mujica, né? Para trabalhar com as composições, mas a gente pode ver aqui diretamente o que está acontecendo. Então, h² aplicado nesse elemento aqui, a primeira coisa que eu faço é aplicar essa definição, né? Então, isso daqui é h² aplicado na classe de equivalência de h-1 composto com gama. Agora eu aplico a definição de h². Isso daqui é h composto com h-1 composto com gama, que é o próprio gama, ok? Então, a partir de um gama, tomei um elemento no domínio e provei que h² desse elemento é o próprio gama, logo h² é uma função sobreajetiva. Muito bem. Então, portanto, h é bijetivo, logo h é um isomorfismo. Quando o h² é bijetivo, logo h² é um isomorfismo quando o h é um homeomorfismo entre os espaços topológicos, né? Então, h' é isomorfismo entre os grupos fundamentais. Mas ainda o h² a menos 1 agora, né? A função inversa do h² é o h-1 quadrado. A gente construiu aqui, explicitou de fato quem seria a inversa desse isomorfismo, né? Bom, então a gente acaba a aula de hoje por aqui e na próxima aula a gente vai discutir algumas propriedades aí do grupo fundamental, trabalhar com alguns exemplos para que esses resultados eles fiquem mais claros, tá? E também fazer algumas aplicações dessa teoria aí de grupo fundamental, tá? Só uma observação antes da gente finalizar é que esse teorema aqui, de fato, tá falando para a gente que o π1, né, de um espaço topológico, ele é um invariante topológico, né? Então a gente pode distinguir espaços topológicos que não são homeomorfos via os seus grupos fundamentais, tá? Então, várias das propriedades, conexidade, compacidade ou aquelas regularidades que a gente verificou para espaços topológicos, né? CT0, CT1, CT2, né? Então, todas essas propriedades que a gente veio discutindo no curso dão para a gente o que a gente chama de invariantes topológicos. São propriedades que têm que ser preservadas via homeomorfismos, né? Então, se você tem um espaço que satisfaz uma propriedade e o outro que não satisfaz essa propriedade, que é um invariante topológico, então você garante que esses espaços não podem ser homeomorfos, né? Então, essa construção aqui, esse grupo é um desses invariantes, né? E esse
daqui é um primeiro invariante algébrico que a gente consegue associar a espaços topológicos, e é uma primeira ponte aí entre topologia e álgebra, né? A gente consegue estudar relações entre espaços topológicos por meio de elementos algébricos, né? Então isso daqui seria uma primeira ferramenta aí da chamada topologia algébrica, ok? Bom, ficamos por aqui então.